O assunto que vai ser abordado na noite de hoje, apesar de ser uma novidade aqui no Brasil, ele está sendo desenvolvido há mais de 3 décadas na Europa. Precisamente 35 anos. Quando essas pesquisas deram o primeiro impulso na atenção de renomados cientistas que foram desenvolvendo uma metodologia de controle na tentativa de estabelecer as posições exatas para os fenômenos paranormais que começaram a acontecer dentro das leis físicas da eletrônica. Esses fenômenos foram mais tarde denominados de transcomunicação instrumental. Termo esse que foi designado para definir a possibilidade dos seres humanos entrarem em contato com pessoas que tiveram seus corpos destruídos ou sepultados, a quem normalmente nós chamamos de mortos ou espíritos. E esses contatos dariam-se através de equipamentos eletrônicos, hoje em 6 modalidades. Primeiro vieram os gravadores, depois os alto-falantes de rádio, mais tarde o telefone, depois a tela da televisão, recentemente os computadores e agora o fax. Todos esses equipamentos são hoje utilizados na Europa para estabelecer comunicação com espíritos do além ou com os mortos. Trata-se de um novo canal, uma nova possibilidade que vai além dos limites das faculdades psíquicas humanas. Nós tínhamos apenas a única possibilidade de entrar em contato com o mundo dos espíritos, que era a mediunidade ou as faculdades psíquicas que a natureza outorgou aos seres humanos. Hoje, graças ao desenvolvimento tecnológico e o domínio das ondas eletromagnéticas, os espíritos também resolveram se fazer sentir através desses equipamentos eletrônicos. As pesquisas avançam tanto e os resultados são tão espetaculares e a velocidade é tão incontida que de um ano a outro a própria transcomunicação supera todas as suas conquistas até então realizadas. Nós vamos tentar nessa conferência, junto com o Padre Brini, abordar esse tema no máximo em 1h30, 2 horas, o que é um tempo muito escasso, devido ao fato desse tema ser abordado em um seminário de 12 horas de apresentação em conferências. Portanto, faremos aqui na noite de hoje o resumo da síntese do prólogo do assunto, na tentativa de que todos vocês possam ter uma ideia, pelo menos básica, do que vem a ser a transcomunicação instrumental. Hoje, são mais ou menos 10.000 pessoas envolvidas nessas experiências em todo o mundo. Os países europeus estão na linha de frente devido à possibilidade dos resultados serem mais eficientes. Em diversas cidades da Europa, da Alemanha, de Luxemburgo, da Áustria, da França, da Espanha e mais notadamente na Itália, a transcomunicação cresce de forma espantosamente rápida. São encontros, colóquios, seminários, conferências como essa que está acontecendo em todos os lugares do mundo, quase que semanal ou mensalmente. Um chorrilho de livros são publicados. Hoje já temos mais de 80 títulos abordando exclusivamente a transcomunicação instrumental nos diversos países
e escritos pelos diversos pesquisadores nas mais variadas áreas do conhecimento científico. É muito importante saber que por trás dessas pesquisas não se encontra a direção de religiosos, muito menos de espíritas, nem também de parapsicólogos da Europa. O movimento da transcomunicação reúne técnicos, engenheiros, cientistas, gente das universidades, da informática, da eletrônica de uma forma geral, e também centenas ou milhares de pais que perderam seus filhos, ou pessoas que perderam os entes queridos, que se agregam a esse movimento na tentativa de buscar a certeza da indestrutibilidade do ser humano e manter correspondência através de equipamentos eletrônicos com seus parentes falecidos. Apesar de termos muitos sacerdotes e espiritualistas envolvidos nessas pesquisas, essas pesquisas não é fruto do trabalho dos religiosos nem dos espiritualistas. Há cientistas envolvidos nisso que eram ateus, que não acreditavam absolutamente em nada. A transcomunicação é, portanto, a decorrência do desenvolvimento da tecnologia científica do nosso mundo. É um resultado natural, um fenômeno que começa a trazer para todos nós um novo conhecimento a respeito de leis ainda desconhecidas. Todos esses trabalhos alcançados hoje reúnem grande quantidade de material que já se espalha pelo mundo. São milhares de mensagens recebidas por televisão, imagens límpidas, claras, nítidas. Algumas delas no começo eram preto e branco, um pouco vaporosa, sem nitidez e mudas. Hoje algumas imagens têm movimento, têm voz simultânea na transmissão. Os espíritos também adentraram os computadores e através do scanner enviam mensagens e imagens maravilhosas, tão nítidas como se fossem captadas em fotografias aqui da Terra. Há diálogos que demoram 30 a 40 minutos por telefone, fax com mais de 20 e 30 linhas. Os diálogos por telefone estão todos eles registrados, gravados, das mais variadas formas. Os telefones dos transcomunicadores europeus estão sempre acoplados a um gravador. E eles recebem a comunicação do além, às vezes por linha cruzada, interceptando a comunicação de duas pessoas que se falam. Às vezes é um filho, é um parente falecido que cruza a linha. Às vezes é o próprio espírito que toca. E quando você atende, é ele que do além dá a mensagem. Muitas vezes ele deixa gravado direto na secretária eletrônica. Ou muitas vezes entra apenas em um canal do telefone e fala com uma das pessoas sem que a outra do outro lado escute absolutamente nada. A Europa já coleciona mais de 3.000 transcomunicações telefônicas e não tem o menor registro nas companhias oficiais do governo nem do Estado. É uma coisa que não se sabe explicar. A não registração dessas transcomunicações por telefone é o que poderíamos dizer DDGA, descagem direta gratuita para o além. É portentoso porque não vem na conta, não há nenhum registro, e são transcomunicações, como dissemos, que demoram mais de 30 minutos, diálogos perfeitos. As mensagens ocorrem às vezes cruzadas, metade em um país, metade no outro país. Algumas pelo computador e o espírito completa a mensagem pelo rádio, a fim de que os pesquisadores se aproximem
para que a transcomunicação tenha mais unidade, os espíritos estabelecem esses contatos. Todos os grupos da Europa sabem que lá do além eles têm estações transmissoras. Para cada país há uma estação que se identifica para transmitir do além. Para os Estados Unidos, a estação chama-se Lifeline, ou Linha da Vida. Para Rivnik, na Alemanha, a estação denomina-se Central. Para Luxemburgo, a estação se denomina Zeitstrom, o fluxo do tempo. E cada grupo tem características próprias nas transcomunicações. Toda essa possibilidade é fruto de duas inteligências. Uma de nós todos aqui da Terra, os homens que vão morrer. E a outra inteligência deles, os homens que já morreram, ou os espíritos, que através dos mesmos equipamentos vem dando informações técnicas para melhor obter os resultados dessas mensagens. Sem essas informações que vêm do além, seria praticamente muito difícil conseguir o progresso que já se alcançou hoje na transcomunicação instrumental. É bem verdade que esse assunto, sendo novo, parece ser um pouco fantástico para a maioria das pessoas. Mas nós estamos aqui nessa noite talvez falando da maior descoberta do nosso século. E quase ninguém esteja se dando conta disto. Porque se ficar estabelecido que a indestrutibilidade do ser humano é um fenômeno que passa a ser patenteado pela ciência, e o espírito passa a ser um objeto de pesquisa da ciência oficial, nós estaremos vivendo no começo do século que vem, talvez a maior revolução do conhecimento de todos os tempos, em todas as áreas do pensamento humano. Sofreremos talvez uma revisão nos currículos acadêmicos. As religiões deverão ser convocadas para incluir no contexto dos seus ensinamentos os resultados da transcomunicação instrumental. Todas essas evoluções de conhecimento estão hoje registradas, mensuradas, controladas, e a transcomunicação atravessou os 35 anos na Europa, enfrentando várias hipóteses para ser aceita como um fenômeno espiritual ou como um fenômeno paranormal dentro da tecnologia do nosso tempo. Os cientistas abordaram várias hipóteses, 5 delas, para tentar explicar a transcomunicação, e nenhuma hipótese resistiu à última, de ser realmente comunicação com seres que tiveram seus corpos destruídos, com pessoas falecidas, ou com os mortos do além, vivos no além. A primeira hipótese que a ciência aventou foi a hipótese da fraude. Porque às vezes a fraude pode não ser somente por dolo, pode ser uma fraude por engano. Mas a fraude não teve resistência devido à honorabilidade dos pesquisadores envolvidos. Também devido ao controle e aos próprios resultados. A fraude não teria nenhuma sustentação para legitimar o fenômeno dentro dessa própria hipótese. Cada vez mais os resultados diziam por si próprios, estonteando os pesquisadores, de que é um fenômeno autêntico, é um fato científico. Veio a segunda hipótese, a hipótese da ilusão, de que o desejo de algumas pessoas em falar com seus parentes mortos poderia provocar uma ilusão e a pessoa imaginar que estaria recebendo vozes. É bem verdade que alguém pode fraudar no primeiro caso, e alguém também pode se iludir no desejo exacerbado de falar com alguém que morreu e achar que tem vozes nas suas fitas. Há casos aqui no Brasil e na Europa que tem indivíduos com uma porção de fitas na mão e que só eles ouvem as vozes. É uma coisa mais para a psiquiatria.
São pessoas que têm transtornos psíquicos. Garantem que ouve vozes, mas ninguém ouve absolutamente nada. Mas a transcomunicação, em todos os seus casos, na maioria deles, quase esmagadoramente, não existem ilusões. As vozes são claras, como vocês vão ouvir hoje à noite. As imagens são vistas por todas as pessoas. As gravações telefônicas não tem dúvida que são autênticas. Os espíritos dão seus dados pessoais, dados que vão até a número de telefones, cartão de seguro de vida, detalhes familiares, conteúdos bibliográficos que são pesquisados por centenas de pessoas em todo o mundo. Vem a terceira hipótese: ondas do passado que permanecem. Será que a transcomunicação não seria a captação de algumas ondas que guardam registro da natureza em alguma dimensão que o homem desconhece? E a má interpretação poderia dizer que era coisa do além? Entretanto, o conteúdo dessas fitas, dessas imagens, não tem somente coisas do passado, tem coisas muito do presente e às vezes coisas do futuro. Não tem lógica a terceira hipótese para sustentar também a transcomunicação. Surge então a quarta hipótese: o inconsciente dos pesquisadores. Será que não seria a mente humana capaz de produzir isso nas fitas? A hipótese do inconsciente é aventada por muitos pesquisadores na parapsicologia. Nos Estados Unidos, tem um sensitivo chamado Ted Sirius, que depois de tomar algumas latas de cerveja, ele apanha uma máquina Polaroid, concentra a atenção da consciência dele na máquina e pensa na Torre Eiffel. E quando ele revela o filme, aparece a silhueta da Torre Eiffel. No Japão, há um outro jovem de nome Masaaki Kiyota, que não precisa tomar as garrafas de cerveja que o Ted Sirius toma e que está sendo estudado na Universidade de Tóquio. Mais fantástico ainda que o Masaaki Kiyota, ele apanha um filme velado dentro da caixa e pensa na imagem que ele viu do quadro quando ele visitou o Museu de Chicago. E quando revela o filme, aparece a silhueta da imagem que ele pensou. Se é possível a mente humana fazer isso nas imagens, é possível que faça também nas vozes. Como todos os pesquisadores da transcomunicação têm interesse na verdade, eles aventaram hipótese a hipótese, uma a uma. Mesmo a do inconsciente não teve resistência. Primeiro porque Masaaki Kiyota e Ted Sirius são dotados, são paranormais. Eles empreendem algum esforço para registrar essas imagens nos filmes. Os pesquisadores da transcomunicação obtêm mensagens mesmo sem querer, sem ter mediunidade ou paranormalidade alguma, sem serem sensitivos e sem empreenderem o menor esforço. Depois, a transcomunicação é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, desde que tenha aparelhos domésticos e os utilize da forma adequada. Não precisa ser engenheiro, não precisa ser técnico. As técnicas são muito simples. Só por rádio e gravador são mais de 16 técnicas diferentes. Todos os nossos aparelhos são apenas receptores, não tem nenhum aparelho transmissor. O telefone, por enquanto, só toca de lá para cá, ainda não toca daqui para lá. Muito embora haja já uma tecnologia sendo desenvolvida, mas esses aparelhos ainda não são construídos. A maioria deles que estão desenvolvidos encontram-se ainda na bancada de muitos pesquisadores. A quinta hipótese, então, seria a hipótese da interferência. Será que numa cidade como essa, por exemplo, que tem rádio amador, radiotáxi, rádio de hospital, rádio patrulha, rádio de aeroportos, rádio AM, rádio FM, televisão, o espaço está repleto de ondas e imagens, como nessa sala, por exemplo. Se ligarmos aqui 10 rádios, vamos ouvir 10 vozes diferentes.
Se ligarmos todos os aparelhos de televisão, cada em um canal, vamos ver imagens diferentes. Será que não seria a transcomunicação o resultado desse engano? Os pesquisadores também fizeram o controle. Isolaram os equipamentos em salas forradas de chumbo, teto e paredes, e passaram ainda um campo de alta frequência em torno da sala. Qualquer equipamento eletrônico ali dentro não receberia nenhuma sintonia ou qualquer sinal externo. Mesmo com esse controle, a voz dos espíritos apareceram nos campos magnéticos das fitas. Alguns outros mergulharam os gravadores em tanques de glicerina. O corpo de massa da glicerina impediria que as ondas eletromagnéticas alcançassem as fitas, com um efeito semelhante quando nós passamos num túnel e o nosso rádio sai do ar dentro do carro. Mesmo assim, a voz dos espíritos apareceram nas fitas. Houveram pesquisadores que largaram os gravadores no fundo do mar no submarino, vieram para a superfície, fizeram as evocações na terra, e dias depois a voz dos espíritos estavam gravadas no gravador do fundo do mar, no submarino onde eles deixaram. Portanto, a interferência não tem sentido para explicar a transcomunicação, exatamente porque a transcomunicação possui também conteúdos peculiares. O que elimina a hipótese do inconsciente, também elimina a hipótese da interferência, porque as vozes se identificam, dão dados pessoais, fala com as pessoas que estão na sala. Como poderia ser uma interferência capaz de reconhecer um visitante? Vocês vão ouvir textos que foram ditados porque um padre Breen estava na sala presente e o espírito falou em francês em homenagem à sua língua materna. Que tipo de interferência seria essa? Se é uma interferência, é uma interferência inteligente de uma consciência que não tem corpo, que está agindo no nosso equipamento eletrônico. Não uma interferência de uma onda perdida, mas de uma ação mental de alguém que controla, domina e comanda o equipamento. Resta então a última hipótese, a hipótese de que são os espíritos que comandam as transcomunicações. Não resta mais dúvida para os pesquisadores, nem para as pessoas que seriamente estudam esses fenômenos. E por incrível que pareça, isso descortina um conhecimento novo dentro do campo da ciência. Talvez a descoberta desses fenômenos traga para a civilização mais conteúdo científico do que foi a descoberta da eletricidade e das ondas eletromagnéticas no século passado. Estamos hoje no universo de ondas, de pensamentos e vibrações, vivendo uma mudança de paradigmas em todas as áreas do conhecimento e da ciência. A ciência já começa a pensar em uma nova proposta de estudo, porque todo o modelo da ciência é o estudo do concreto. E a ciência questiona hoje que talvez o que convém ao seu estudo é o conteúdo de estudo do abstrato, porque nada pode estar no concreto sem antes ser abstrato. Os físicos quânticos asseveram que tudo aquilo quanto a gente vê, que constitui o modelo da ciência, talvez seja a parte mais grosseira do universo de tudo quanto a gente não vê. Há um essencial que é invisível aos olhos e que hoje interessa ao campo de domínio da ciência contemporânea. Entre essas abordagens, os cientistas estão chamando todos esses assuntos que extrapolam os limites do conhecimento da ciência ortodoxa e acadêmica de transdisciplinaridade. Palavra essa que não deve ser confundida com multidisciplinaridade, nem também com interdisciplinaridade. A transdisciplinaridade são disciplinas transcendentes. E entre essas disciplinas transcendentes, que propõem um novo paradigma para a ciência, está a transcomunicação instrumental. A palavra comunicar todos nós já conhecíamos em todas as línguas, um verbo comum na maioria dos idiomas. Mas a palavra trans, antes de comunicação, é um prefixo que foi ajuntado por um pesquisador alemão para designar uma comunicação transcendente,
para além dos limites do mundo material, uma dimensão em níveis diferentes de consciência, e a palavra instrumental para caracterizar a comunicação transcendente através de equipamentos eletrônicos, uma vez que a mediunidade velha e conhecida pelo homem é também uma transcomunicação, porém uma transcomunicação mental. Como essa já existia, os pesquisadores designaram esse nome para caracterizar especificamente a comunicação dos espíritos apoiada em equipamentos tecnológicos. E esses assuntos avançam de tal forma que inclina a atenção de muitos espiritualistas e religiosos. Entre eles, aqui presente o padre François Brine, que não é o único sacerdote na Europa a estudar esses fenômenos. A primeira vez que conhecemos ele foi num congresso internacional de transcomunicação que aconteceu na cidade da Basileia, na Suíça, em 1989, no mês de novembro. E lá estávamos nós, entre 850 pessoas, e nos disseram que lá tinha um padre, carregado ainda com o preconceito brasileiro da Igreja Católica, não da Igreja em si mesma, mas de alguns padres que espalharam no Brasil suas opiniões pessoais como se isso fosse a opinião da Igreja Católica. Eu pensava que um padre só estaria naquele congresso, no máximo assim como se fosse um espião, ou alguém que estava ali para negar tudo. Entretanto, me disseram que o padre Brine tinha um livro sobre os mortos. E quando folheamos o seu livro na livraria, o livro era portentoso, o título já era sugestivo: Os Mortos Nos Falam. E logo nas primeiras páginas, os cemitérios estão vazios. Como é o nosso corpo no além? Os nossos parentes nos esperam. Levamos conosco a nossa personalidade, o nosso caráter. E as informações deles eram portentosas no livro. A sua bibliografia recordava os grandes pensadores da ciência espírita. Entre eles, Allan Kardec, que ele citava, Leon Denis, Ernest Botzano, William Crookes e até alguns pesquisadores espíritas brasileiros. Citava também a psicografia, as experiências de quase morte. Era, por fim, um livro portentoso e nós tivemos simpatia à primeira vista. No outro dia do congresso, assistimos sua conferência. Foi simpatia à segunda vista. Depois entrevistamos ele pessoalmente e estivemos com ele na estação de Paris. Foi simpatia à terceira e quarta vista. E lhe propomos ali a tradução do seu primeiro livro em idioma português, o que ele aqueceu. E eu perguntei: no Brasil, será que não terá problemas com a Igreja Católica? E ele disse: creio que não, porque meu livro já era traduzido naquele tempo, dizia ele, em 6 idiomas. E vendia em todas as livrarias católicas do mundo, sem nenhum problema. E não teve problema algum. Ele veio ao Brasil pela primeira vez, lançou seu livro em 16 estados, fazendo conferências. Na segunda vez, para o Congresso Internacional de Transcomunicação Instrumental, que aconteceu em São Paulo com quase 2.000 pessoas no Centro de Convenções do EMB, 19 países representados, e o padre François Brine era um dos conferencistas. Hoje, na sua terceira estada do Brasil, ele vem lançar o seu segundo livro, Linha Direta do Além, em parceria com um pesquisador da Universidade de Sorbonne, na França, um professor honorário, autor de mais de 10 obras em biologia e etnologia, também pesquisador da transcomunicação instrumental. Juntamente com o padre Brine, viajaram o mundo e pesquisaram entre os grupos as informações mais recentes desse tema e reuniram nesse livro portentoso, que juntamente com o outro, constitui uma mensagem de esperança extraordinária para as pessoas que o compulsam. É um livro especial para qualquer católico ler, para qualquer espírita ler, espiritualista, ateu, descrente, adolescente e idoso. Porque o livro transcende as igrejas, as paredes das crenças e alcança a mente das pessoas abertas. É claro que o padre François Brine
Parece ser assim um paradoxo no Brasil. Estou viajando com ele pela terceira vez e as perguntas são as mesmas. Mas ele realmente é padre? Como fica a posição da igreja? Todos os jornalistas, todos os repórteres, todos os radialistas, todos os auditórios e o Vaticano, o que é que diz disso? O que é que fala a respeito? É a grande surpresa, mas eu quero dizer que essa surpresa é somente no Brasil. Na Europa não é surpresa nenhum padres falar sobre essas coisas. Vocês vão ouvir da própria boca dele. Na Itália são muitos sacerdotes que fazem pesquisa e conferências e escrevem livros sobre esses assuntos. E essas pesquisas já são de conhecimento do Vaticano. Não há nenhum conflito, isso sustenta a fé na vida eterna. O problema é que aqui no Brasil, como dizia antes, alguns padres, como o padre Quevedo, têm sua opinião pessoal. E as pessoas pensam que ele representa a opinião geral da Igreja Católica. E como ele vem fazendo um trabalho de 32 anos, negando a comunicação com os mortos, todos nós pensamos que todos os padres também negam. Lê do engano. Eles se ajuntaram aos pesquisadores europeus e tiveram a coragem de sair semeando no mundo a mensagem da imortalidade, da indestrutibilidade do ser humano e da continuidade da vida após a morte. O livro é portentoso. O padre François Brine chegou no Brasil pela cidade de Londrina, onde fizemos conferência na Universidade Federal, entrevista em televisão, em rádio. Depois viajamos para Caxias do Sul e ele proferiu conferências na Universidade Federal de Caxias do Sul. Manteve um programa de rádio de 2 horas. O sucesso foi tão espetacular que teve que repetir no outro dia outro programa com mais 2 horas. À noite, jantou com o bispo de Caxias do Sul, onde tiveram um relacionamento espetacular. Ele autografou seus livros para o bispo, que ficou profundamente entusiasmado com as novas notícias da transcomunicação. De Caxias do Sul, viajamos para o Rio de Janeiro. E lá o padre foi, aliás, para Brasília, onde foi feito um seminário no auditório do Centro de Convenções. De lá para o Rio de Janeiro, nos apresentamos no Teatro Vanucci. A lotação foi tão grande e a expectativa tão extraordinária que aconteceu como esse auditório teve que fazer outra sessão no outro dia. E lá no Teatro Vanucci estavam presentes várias personalidades do mundo artístico da televisão brasileira. Gravamos o programa Sem Censura ao vivo na quinta-feira, que foi ao ar para todo o Brasil. E à noite fomos para a Rádio Globo, de meia-noite a 3 horas da manhã, e os telefones ficaram congestionados, porque o Brasil inteiro ligava para perguntar se ele era padre e se era possível uma coisa dessas. Depois gravamos o programa fantástico da Rede Globo de televisão, que não sabemos o dia que vai ao ar, mas ficou registrado lá por mais de 2 horas de gravações, com várias imagens de espíritos trazidas, registradas nas fitas da Europa. E do Rio de Janeiro fomos a Campina Grande, onde nos apresentamos com a promoção da Associação Médica para um auditório repleto, grande parte de médicos, porque o padre ia falar sobre sobrevivência, sobre vida após morte, e se interessa demais a medicina, também os fenômenos das experiências de quase morte. De Campina Grande chegamos a Fortaleza e estamos aqui amanhã de noite em outro auditório, onde com certeza vocês vão ter a alegria de conhecer a palavra desse homem extraordinário que sai das terras da França para vir para o Brasil, o maior país católico do mundo e ao mesmo tempo o maior país espírita do mundo. Saiu da terra de Allan Kardec para falar dos assuntos de Allan Kardec no Brasil. E só para fazer um pequeno passagem no seu currículo, ele é graduado em latim, grego e filosofia na Universidade de Sorbonne. 6 anos de grande seminário no Instituto Católico de Paris e 1 ano na Universidade de Tübingen, na Alemanha. Estudo de línguas antigas, assírio-babilônico, hebreu e heliogrifo egípcio, como também os heliogrifos sumérios. Licenciado em Teologia pelo Instituto Católico em 1960.
licenciado em Escritura Sagrada pelo Instituto Bíblico de Roma, em 1964, professor de diversos grandes seminários durante 7 anos, estudos particulares da tradução dos cristãos do Oriente e das igrejas ortodoxas, místicas, do Ocidente e do Oriente, cristã e não cristã. Publicou seu primeiro livro em 1983, um livro de teologia com mais de 600 páginas, intitulado Para que o Homem se Torne Deus. O Padre Breen faz parte do Comitê de Pesquisas da IANES, Organização Internacional para os Estudos dos Estados que se assemelham à morte. É também membro de várias associações de transcomunicação em Luxemburgo, a Alemanha e em outros países da Europa. A transcomunicação, que aborda as comunicações tecnológicas com pessoas falecidas, espíritos, através de equipamentos eletrônicos, televisor, rádio, gravador, computador, fax e telefone. Autor de várias conferências em diversos países da Europa e América do Norte. Publicou diversos artigos em revistas francesas e de outros países. Participou também de numerosos programas de rádios e televisão, tanto na França quanto em outros países. O Padre Breen também domina os idiomas alemão, inglês, espanhol, italiano e português. Causou grande impacto, pois pela primeira vez um teólogo, sacerdote e padre católico aborda tão séria e corajosamente testemunhos recolhidos durante as comunicações com pessoas ditas mortas através de equipamentos eletrônicos. Durante esta conferência está sendo lançado o seu último livro, Linha Direta do Além, também lançado em português pela editora cultural Espírita de Céu do Sobradinho, Distrito Federal. Em linhas gerais, esse é o Padre François Breen, que é apresentável por si mesmo sem que eu precisasse apresentá-lo. Mas gostaríamos de, nesse momento, pedir a todos vocês um pouco de atenção, porque o Padre François Breen aprendeu a falar português nos intervalos em que está hospedado no hotel. Ele chegou no Brasil falando um portunhol, mais espanhol para português. Depois ele foi mudando, começou a falar espanguês, mais português do que espanhol. E agora ele fala português, já deu entrevista em rádio, televisão, tranquilamente. É só atenção um pouquinho que tem algumas palavras cuja pronúncia no som se mescla. Como ele fala fluentemente italiano e espanhol, às vezes algumas palavras ficam mais ou menos mescladas, mas dá para nós entendermos perfeitamente bem. E a sua abordagem vai se dar exatamente dentro do campo de informação que todas as pessoas desejam. Vamos ver se no final nós teremos alguns minutos para algumas perguntas que deverão ser feitas somente por escrito, devido ao auditório ser muito grande e a gente tem que selecionar no máximo 5 ou 10, e ele poderá responder atendendo à curiosidade de muitas pessoas. Então, nós vamos, nesse momento, ter a alegria de passar a palavra ao Padre François Breen. E logo após a sua conferência, nós vamos passar na televisão algumas imagens do além, registradas na Alemanha e alguns outros países, Luxemburgo, e recebidas por diversos pesquisadores nos mais diversos métodos da transcomunicação instrumental através do vídeo. Então vamos fazer silêncio, aproveitar bem esses momentos que são talvez raros em nosso país, ouvindo a palavra do Padre François Breen.